cremos que o Senhor tem o total domínio sobre a nossa terra. Por isso nós oramos, Deus de poder, agora aqui no sul do Brasil. E do sul do Brasil nós profetizamos sobre a nação. Brasil, tu és terra de avivamento. Brasil, celeiro de missões para as nações. Brasil, que o Senhor levante em ti os líderes que irão direcionar essa nação para o rumo e para o lugar correto. No nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, por uma cura da terra, por um levantar de uma liderança que expresse a verdade do teu reino na íntegra. Que não venhamos, Deus de poder, depositar a nossa fé nos homens, devemos depositar a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, o Deus que está acima dos montes, o Deus que está acima dos céus e não pode ser abalado. Por isso nós oramos agora. Levante suas duas mãos aos céus agora, solta a mão de quem está do teu lado e comece a profetizar sobre o Brasil agora. Libere palavras de vida, palavras de vida sobre o Brasil. Aleluia, amém. Olha para o lado e diga assim: eu digo amém para a sua oração. Dê um aplauso a Jesus. Você pode se sentar. Vocês estão bem? Espero que vocês nesse último dia aí, durante todo esse dia, vocês tenham crescido no Senhor e experimentado coisas sobrenaturais do Pai. Para mim é uma alegria estar aqui novamente e quero agradecer ao pastor Mano, a toda essa casa por me convidar para voltar aqui. Eu estou vivendo uma vida, num tempo tão único na minha vida, que antigamente eu organizava minha agenda por semana. Depois, na verdade, por mês, né? A gente tem tanta coisa para fazer, pouca coisa para fazer, que a gente organizava um mês. Aí depois a gente começa a organizar a nossa vida por semanas. Então, na próxima semana eu vou fazer isso, isso e isso. Aí depois as coisas vão apertando, você começa a organizar a tua vida por dias. Amanhã eu vou fazer isso, depois da manhã aquilo. E aí, depois a tua vida fica mais estreita ainda, que você começa a organizar a tua vida por horas. Então, eu estou vivendo um tempo em que parece que a minha vida está sendo organizada por horas, sabe? Está tudo sendo bem compartimentado assim. E eu louvo a Deus por isso que Ele tem feito, porque a Bíblia fala: ensina-me a contar os meus dias para que alcance sabedoria. Quando a gente aprende a contar os nossos dias, contar as horas do nosso dia, a gente começa a alcançar a sabedoria do Senhor. E eu sei que o Senhor tem algo para fazer no sul do Brasil. Deus tem algo para fazer na vida de vocês, que irá trazer um derramar poderoso histórico para o sul do Brasil, amém? E nós como igreja, igreja brasileira, nós já temos avançado de uma maneira real. Existe tanta coisa magnífica que tem acontecido ao redor do Brasil. Eu sei que a gente está preso agora num cenário eleitoral, que tudo que parece que a gente fala nos nossos cafés, no nosso almoço, na nossa janta, está tudo ligado ao cenário político. Mas eu quero puxar você para um outro plano hoje. Eu quero puxar você para um plano chamado Reino de Deus. E eu quero que você comece a conversar tudo a partir dessa perspectiva do Reino de Deus. Talvez a coisa mais importante, a mensagem mais importante para se pregar nessa hora na nação brasileira é a mensagem do Reino de Deus. A Bíblia fala que esse evangelho do reino seria pregado no mundo inteiro, a testemunha a todas as criaturas, então viria o fim. Esse evangelho do reino. Então, se você pegar a história bíblica, você vai ver que poucas vezes Jesus fez um apelo público para a salvação.
Mas todas as vezes que Jesus dirigia a sua palavra a um grupo de pessoas, ele estava falando: o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo. Então a grande verdade é que grande parte do ministério de Jesus foi pulverizar uma mentalidade chamada mentalidade do reino dos céus, mentalidade do reino. E eu acredito que a pregação do evangelho do reino é que vai trazer novamente nosso Senhor. Não é qualquer tipo de pregação. Você pode pregar sobre a graça de Deus. A graça de Deus está dentro do evangelho do reino. Você pode pregar sobre a cura está dentro do evangelho do reino. Você pode pregar sobre milagres. Os milagres estão dentro do evangelho do reino. É como se fosse a nota de 100, a nota de 50, sabe? A nota de 100 não cabe dentro de 50, mas a de 50 cabe dentro de 100. Então quando você prega a mensagem maior, quando você tem uma cosmovisão do evangelho, quando você começa a perceber que o evangelho é maior, que o reino é maior, você então começa a encaixar os valores, ou melhor, você começa a compartimentar a tua pregação nas ações do reino, mas tudo está inserido dentro do evangelho do reino. Faz sentido para vocês? Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que quando nós transicionamos a nossa mente para pensar a partir do reino de Deus, nós começamos a construir igreja, nós começamos a fazer família, nós começamos então a edificar as nossas finanças, nós começamos a lidar diferente com o nosso dinheiro, nós começamos a edificar, a pensar diferente a respeito de sociedade, de mundo, porque agora a nossa perspectiva está numa mentalidade de reino. Você sabe que grande parte dos nossos problemas hoje no Brasil estão ligados a muito mais o comportamento da igreja, a visão da igreja de mundo, fora da perspectiva da mentalidade do reino de Deus, para um comportamento da igreja, para a transformação do mundo. Pensa comigo, antes de nós entrarmos aqui na palavra, se nós lemos Mateus capítulo 16, se nós lermos na verdade Mateus 28 e nós lemos Marcos 16, nós vamos encontrar essas duas grandes comissões, que é a comissão do ir e pregar o evangelho. Mas quando nós lemos a comissão de Mateus, nós estamos ouvindo ir e fazer discípulos. Então nós temos aqui um comissionamento de pregar o evangelho, mas nós temos um comissionamento de fazer discípulos. A junção dessas duas coisas gera uma transformação, uma perspectiva transformadora para o mundo. O nosso avanço como salvação precisa ser proporcional ao nosso avanço como discipulado. O nosso avanço da pregação precisa ser proporcional ao avanço como discipular cidades e nações e pessoas. Ok? Então, mediante a isso, mediante ao entendimento que Deus quer trazer um avanço que seja um avanço tanto horizontal como vertical, que seja um avanço que tome pessoas e traga pessoas ao conhecimento de Deus e aprofunde esse conhecimento através de um discipulado. É aquela história: Jesus é a porta, mas também Ele é o caminho. Muitas vezes nós paramos na porta e não andamos no caminho. Mediante esse entendimento, mediante o entendimento que Deus nos chamou para fazer não só uma parte do evangelho, mas viver na perspectiva que o avanço não é apenas ter uma igreja que cresce, mas ter uma igreja que se aprofunda nos valores do reino de Deus. Diante dessa mentalidade, eu quero fundamentar minha pregação nessa noite. Deus hoje está levantando uma geração para avivar nações. Deus hoje está levantando uma geração para reformar nações. Há duas palavras que têm corrido o mundo: avivalistas e reformadores. Há duas palavras que têm percorrido nações, que Deus nesse tempo, nessa última hora, levantaria avivalistas e reformadores, e todos os reinos da terra se tornariam do nosso Senhor. Eu acredito que antes de um avivamento nacional, existe um avivamento pessoal. Antes nós vemos uma transformação nacional, nós viveremos uma transformação pessoal. Sabe, nós fomos chamados para modelar o mundo que nós vivemos. Você se lembra de Adão? Adão era um homem que dava nome aos animais. O que significa isso?
significa que Adão colaborou com Deus na concepção da identidade e da natureza do mundo em que ele vivia. Então, quando Deus faz Adão, quando Deus cria Adão, Deus coloca em Adão o poder de dar identidade ao meio. O que significa? Significa que Adão colaborou na concepção da identidade do mundo que ele vivia. Então Adão, pensa comigo, Adão andando pelo Éden dizendo: isso aqui, o nome disso aqui é girafa, e aquilo ali se tornava girafa, o nome disso aqui é elefante, então se tornava elefante. Então Adão, ele deu identidade ao meio. Mas antes de Adão dar identidade ao meio, ele tinha o seu encontro diário com o Senhor, porque o avivamento pessoal provocava um avivamento regional. Quantos querem ver essa nação incendiada? Ok. Quantos querem ver essa nação transformada? Você não vai ver essa nação transformada antes de viver uma transformação pessoal. Não existe avivamento nacional sem antes haver avivamento pessoal. Deus quer te levar a um avivamento pessoal, amém? A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 17, versículo 21. Jesus diz: o reino de Deus não está aqui nem ali, o reino de Deus está em vocês, está dentro de vocês. Então ele estava apontando para um início, para a ponta do carretel. Já viu quando você vai pegar uma linha, você está procurando ali, ou você vai pegar o durex, e você vai pegar aquela fita crepe, você está tentando achar a ponta ali, você está passando a unha naquele negócio para tentar achar, você está tentando achar a ponta da linha para puxar para que o carretel venha. Essa ponta da transformação é um avivamento pessoal. Nós não vamos ver uma mudança na nossa nação sem antes viver uma mudança pessoal, uma mudança que queima nos nossos corações, amém? A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versículo 25: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu acredito que o nosso crescimento diante de Deus é fundamental para nós crescermos diante dos homens. A Bíblia diz: Jesus crescia em graça e sabedoria diante de Deus, depois dos homens. Quando você está crescendo, olha aqui para mim, quando você está crescendo diante de Deus, significa que você está avançando diante dos homens. Não é muitas vezes um avanço que as pessoas estão te aplaudindo. Nem sempre o aplauso dos homens é o aplauso dos céus, e nem sempre o aplauso dos céus significa que os homens irão te aplaudir. Significa que quando você está crescendo diante de Deus, um avivamento interno está acontecendo dentro de você. E esse avivamento interno que está acontecendo dentro de você não ficará só em você, mas provocará uma mudança no meio que você vive. Agora, você pode virar para mim e falar assim: Guga, como é isso então? Como é crescer? Como é viver um avivamento pessoal? Como é eu entrar nesse avivamento pessoal para que vai me levar a um avivamento institucional? Então vamos lá. O avivamento pessoal, eu acredito que começa dessa maneira. Abra comigo em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 16. Diga comigo: antes de um avivamento nacional, vamos lá, levante sua voz. Antes de um avivamento regional, tem que haver um avivamento pessoal. Não existe avivamento nacional sem antes haver avivamento pessoal. Diga: avivamento não começa num espaço territorial. Diga: avivamento começa em mim. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 19, versículo 16. E eis que, se aproximando, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda para seguir-te? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dê aos pobres, e terás um tesouro do céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, ouvido essas palavras,
retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Eu acredito que esse texto revela o início de um avivamento pessoal. Aqui conta a história de um jovem, que a Bíblia não dá o nome dele, mas esse jovem rico que chega diante de Jesus e fala: Jesus, eu cumpro todos os teus mandamentos, eu tenho seguido tudo que você tem dito, eu quero ser o teu discípulo, eu quero te seguir. E Jesus diz assim, umas versões dizem assim: uma coisa te falta, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Jesus está dizendo: uma coisa te falta, uma coisa te falta. Essa coisa que te falta é você vender os seus bens, dar aos pobres e me seguir. Olha para mim, aqui entra a chave de um avivamento pessoal. Sabe, esses dias eu estava orando na minha casa, o Espírito Santo me visitou, o Senhor me visitou e disse assim para mim: esse foi o dia em que quase os 12 se tornaram 13, porque a palavra segue-me, que Jesus disse a esse jovem rico, foi a mesma palavra segue-me que ele disse aos outros que deixaram tudo e seguiram Jesus. Só que Jesus disse para ele: uma coisa de falta, existe uma coisa entre mim e você, e o nome disso é a riqueza. Olha para mim, o avivamento pessoal começa quando não existe nada mais entre você e o Senhor. Aqui começa a chave de um coração incendiado. Você sabe que a diferença entre você ser uma nação de evangélico e uma nação de discípulo é uma coisa. Hoje nós somos 65 milhões de evangélicos no Brasil. Nós temos um avanço significativo no número de cristãos que se tornam cristãos protestantes ou cristãos evangélicos na nossa nação. Mas isso que cresce em número precisa crescer em profundidade. Isso que cresce de uma maneira linda e maravilhosa, como homens que vêm ao Senhor, em numérico, precisa viver também não só Marcos 16, mas precisa viver Mateus 28, de ser um discípulo. E o discípulo se torna, um evangélico se torna um discípulo quando uma coisa é retirada entre ele e Jesus. O nosso problema é que a gente sempre tem algo entre nós e Jesus. Quando nós temos algo entre nós e Jesus, isso nos transforma em um cristão evangélico e nunca em um discípulo. Esse cara, ele teve a oportunidade de se tornar um discípulo de Jesus. Agora pensa comigo, quando você vai lá para Isaías capítulo 6, existe um homem da terra que foi diante dos céus, e a Bíblia diz o seguinte, em Isaías capítulo 6, que quando ele chega diante de Deus, ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e moro em meio a um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei. Mas o início desse capítulo diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Você sabe que esse texto carrega uma verdade, que a verdade é que no dia em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. O problema é que nós não temos contemplado o Senhor como o Senhor, porque existe sempre um rei em nosso coração, e quando esse rei é retirado, nós começamos a enxergar o rei dos reis. Agora, eu fui estudar sobre Uzias, e eu não sei se você sabe mais quem Uzias era. Uzias, segundo a Bíblia, ele se tornou um dos maiores reis bélicos da história de Israel. A Bíblia fala que a fama de Uzias chegou tão longe. A fama de Uzias chegou tão longe, e o seu nome se tornou tão grande, porque o Senhor o abençoou de uma maneira maravilhosa. Diga, de uma maneira maravilhosa. Você sabe o que é ser abençoado de uma maneira maravilhosa? Você sabe o que é maravilha? Maravilha não é apenas um milagre. Sabe, há uns anos atrás eu estava ali no ABC Paulista, nós oramos por um cara. Esse cara, ele tinha esclerose múltipla. Ele já estava mais ou menos 5, 6 anos na cadeira de roda. Essa semana agora rodou um vídeo aí de uma pessoa que levantou da cadeira de roda. Então esse dia também foi um dia desse jeito. Nós oramos por esse cara, e nós oramos por ele por mais ou menos umas 3 horas. Depois de 3 horas ele começou a sentir um fogo no pé. Esse fogo subiu sobre a perna direita.
Ele começou a mexer a perna direita. De repente esse fogo passou pelas costas. Ele começou a mexer os ombros, desceu pelo braço esquerdo. Ele começou a mexer o braço esquerdo. De repente ele mexeu a perna esquerda. Agora a direita, a perna esquerda dele estão funcionando. Ele se levanta da cadeira de roda. A família chorando. E agora ele está empurrando a cadeira de roda. Depois de 3 horas indo para casa, empurrando a cadeira de roda. Isso é maravilhoso, isso é lindo, não é? Amém? Mas isso não é uma maravilha. Maravilha foi o que aconteceu na cruzada de T.L. Osborne, quando ele pregava em um país, em uma região da Índia, e trouxeram para ele um menino que tinha nascido sem olhos. Ele orou para aquele menino, ele foi para o hotel, e de repente quando ele acorda de manhã tem uma multidão na porta do hotel, porque o olho do menino nasceu de dentro para fora. Isso é uma maravilha. Isso é algo maravilhoso. Então quando a Bíblia fala que Deus abençoou Uzias de uma maneira maravilhosa, é porque era algo extraordinário. E agora o rei Uzias se tornou grande. Mas a Bíblia fala o seguinte, que quando Deus exaltou Uzias, Uzias se esqueceu dele. Então Uzias representa o rei da conveniência, aquele que serve a Deus por conveniência. Então o que acontece? Ter alguém entre você e Jesus, ter algo entre você e Jesus, significa muitas vezes viver por conveniência. E um avivamento pessoal não vem por conveniência, vem quando homens estão queimando de amor por Ele. Deixa eu te contar uma história. Quando eu estava fazendo seminário batista, anos atrás, eu ouvi essa história e essa história me capturou para sempre. Antes de startar o movimento missionário que John Wesley startou, que na verdade foi um grande avivamento que o John Wesley fez, que Deus usou para John Wesley fazer. A história conta que John Wesley estava dentro de um barco, de um navio, indo para uma das suas viagens missionárias, e o navio começou a afundar. E esse navio começou a afundar, e de repente ele encontra um grupo. Ele olha para o lado e tem um grupo de irmãos nossos em Cristo, orando e cantando, o navio afundando. Eu não sei se você já passou por uma situação difícil num avião ou de alguma coisa assim. Talvez você nunca passou, mas é desesperador. Esses tempos atrás, agora eu estava indo para Brasília, saindo de Ribeirão Preto, e eu subi lá no avião. Estava eu e um filho meu na fé, chamado João Paulo, e a gente subiu, e ele entrou no avião, menino de 19 anos, 20 anos, ele entrou no avião, deitou e dormiu. Quando o avião subiu, tudo apagou, deu uma pane elétrica, e o avião começou a perder altitude. E eu acordei o João Paulo assim: ei, o avião está caindo. Se você tem fé, agora é hora de você exercer essa fé. Graças a Deus a gente pousou. Então eu sei de verdade o que é estar no meio de um navio afundando. Então eu entendo John Wesley. Então Wesley começou a ficar desesperado, correndo de um lado para o outro. E então ele vê esse grupo de pessoas sentadas ali no canto, cantando e orando. Ele chega para esse grupo e diz assim: ei, por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão cantando aqui enquanto o navio está afundando. Aquele grupo olhou para ele e disse assim: você não tem certeza da sua salvação, não? Ele era um missionário enviado, e aquele grupo era o grupo de missionários dos moravianos. Diz a história que esse dia foi o dia que Wesley foi incendiado pela certeza da vida eterna. Os moravianos, eles começaram um movimento de oração e adoração que durou mais de 100 anos. E o estupim, e na verdade não foi só um movimento de oração, eles incendiaram os missionários em um dos movimentos de avivamento mais históricos que o mundo já teve. E olha a história. O estupim desse movimento que gerou uma grande repercussão no mundo é essa história. A história que todos os domingos, ou na verdade de tempos em tempos, os domingos de manhã, na congregação dos moravianos, eles se juntavam. E quando eles se juntavam para o envio missionário. Era o dia de comissionamento para o envio missionário. E nesse domingo de manhã eles levavam uma lista das nações ao qual eles iam enviar os missionários. E eles começavam ali a ler ali os nomes das nações, tipo Turquia,
Quantos aqui são enviados, são chamados para a Turquia? Eles levantavam, eles escreviam o nome dos missionários e eles começavam então a enviar aqueles missionários. Então a lista daquele domingo de envio acabou e 2 irmãos levantaram a mão no fundo da igreja e disseram assim: ei, pastor, você não leu a nação que nós fomos chamados para ir. E o pastor disse assim: qual é a nação? E eles disseram: a ilha tal. Já viu quando você está na igreja e o seu celular toca e todo mundo olha para você assim? Foi o que aconteceu aquele domingo de manhã, todo mundo olhou para eles. Por quê? Porque a ilha ao qual eles tinham pedido para ir era uma ilha que só entrava nela como escravo. E eles disseram assim: não, a gente não pode enviar vocês para lá, porque lá só entra como escravo. Ele falou assim: não tem problema. Não tem problema, nós vamos como escravos. Você, mas por que vocês querem ir para lá? Essa noite nós tivemos um sonho, e esse sonho o Senhor deu para mim e para o meu irmão, que nós devemos ir para lá. Lá é o lugar da nossa missão, é onde nós vamos dar nossa vida. E o presbitério da igreja disseram para ele: não, nós não temos dinheiro para enviar vocês. Eles disseram: não, faz o seguinte, nos vende, e com o dinheiro da nossa venda, compra as nossas passagens e nos envia para aquele lugar. E agora eles estão no porto. Eles venderam aqueles 2 jovens, os 2 irmãos, e agora eles estão no porto, prestes a ir para essa ilha. Agora pensa comigo, a igreja inteira ali naquele porto, prestes o navio a sair, a igreja inteira ali. O pai abraça o filho e fala: filho, a gente se vê no céu. Sabia que era uma ida sem volta. A mãe abraçava o filho e chorava e dizia: filho, a gente se encontra no céu. A igreja toda chorando ali naquele porto, sabendo que era uma ida sem volta. E quando então aquele barco, aquele navio sai, um daqueles jovens dá o grito que se tornou o grito dos moravianos. Um deles sobe no mastro do navio, naquele mastro do navio ele dá um grito. Quando a igreja inteira está no porto: o Cordeiro é digno de todo sacrifício. E quando ele começa a gritar: o Cordeiro é digno de todo sacrifício, o Cordeiro é digno de todo sacrifício, a paixão de uma geração nasce. Sabe por quê? Porque não existia nada mais entre Jesus e aquela geração. Sabe o que acontece, irmãos? O nosso problema como igreja brasileira é que sempre nós temos algo entre nós e Jesus, e isso tem impedido o nosso avivamento pessoal. Então tudo que pregamos em parte. Eu quero dizer para vocês que está chegando uma hora nessa nação de uma geração que vai se entregar por completo ao Cordeiro, que vai queimar por completo ao Cordeiro. Uma coisa nos falta. Se uma coisa nos falta, isso vai impedir de nós nos tornarmos discípulos genuínos e verdadeiros do nosso Senhor. Deus quer tirar tudo que está entre nós e Ele. Nós não podemos ser como aqueles que serviam ou que servem a Deus por uma conveniência. O Brasil ainda não conheceu a história de homens cheios do Espírito Santo que podem abalar as estruturas de poder. É a tua hora. É a tua hora. É a hora de tirar tudo que está entre nós e Jesus. Tudo. Diga tudo. Tudo que está entre nós e Jesus precisa ser arrancado. Tudo. A partir daí, a história de uma nação começa. Você sabe quando a história do povo hebreu, ou dos judeus, ou de Abraão começou? Do pai da nação de Israel, quando ele subiu um monte e ele deu o seu filho, o seu único filho Isaac. No dia que ele colocou Isaac, talvez aquilo que estava entre ele e Deus, porque muitas vezes o que está entre nós e Deus é aquilo que Deus nos dá. Muitas vezes é o nosso ministério, muitas vezes é a nossa família, muitas vezes é o dinheiro que Ele nos concede, muitas vezes é a empresa que Ele nos permitiu ter, que a gente coloca entre nós e Ele. E quando Davi colocou, ou melhor, quando Abraão colocou Isaac, o cordeiro apareceu. Você sabe por que o cordeiro tem aparecido pouco em nossas reuniões? Porque ainda existe algo entre nós e Ele. Sabe por que o cordeiro tem aparecido pouco nas nossas famílias? Porque existe algo entre nós e Ele.
Se nós arrancarmos tudo que está entre nós e Ele, começarmos a queimarmos de amor novamente, uma nação pode ser transformada. É o que a Bíblia diz. Será que uma nação pode nascer em um só dia? Será que pode acontecer uma transformação nessa nação? Sim, pode, quando homens não tiverem nada entre Deus e eles. Um avivamento nacional não pode existir sem antes um avivamento pessoal. Você está aí? Viver um avivamento é viver na aliança. Diga, viver na aliança. Viver na aliança é viver em avivamento. Quando a sua aliança é mais forte que os seus sentimentos, você está em avivamento. Você sabe que existe um texto, que esse texto aqui fala sobre casamento, mas talvez eu quero ler ele para você. Falando a diferença entre paixão e amor, mas depois eu transfiro ele para o Senhor, amém? Aliança é uma escolha que vai além dos sentimentos e paixões. A paixão é uma queda, uma aliança é um ato intencional. Nunca se case com uma pessoa apenas porque você se apaixonou por ela. A paixão é uma queda. Uma queda é um acidente e não um ato da vontade. Se você caiu uma vez, a chance de você cair novamente com outra pessoa. Um ótimo casamento nunca é um acidente. É uma escolha matrimonial, um pacto que duas pessoas fazem uma com a outra para a vida. É no solo desse jardim que o amor verdadeiro pode se enraizar nos corações dos seus companheiros. Se você se apaixonou, é melhor fazer um pacto para crescer no amor. Porque o que aconteceu como um acidente precisa ser feito de propósito. Vamos lá. O que aconteceu por um acidente precisa ser feito de propósito. Sabe, aliança é um ato intencional que você faz, um pacto com alguém ou com Deus para a vida inteira. E isso é intencional. Você não é fruto de um sentimento que oscila. Vamos lá, quando você está vivendo um avivamento pessoal, você não está vivendo por aquilo que está se opondo a você, ou por aquilo que você tem demasiadamente, ou por aquilo que te falta. Por isso Paulo, quando diz, eu sei ter muito e sei ter pouco, ele está dizendo o seguinte: eu estou em avivamento. Sabe qual é o problema da nossa geração? Dos problemas da nossa geração, que a nossa geração acha que ela é o que ela sente. Então se ela sente tristeza, ela acha que ela é uma pessoa triste. Na verdade não é isso. Essa geração, se por acaso ela começa a ter um sentimento, uma amiga e uma amiga são muito amigas, e de repente parece que surgiu um sentimento que é um sentimento de uma pela outra, e de repente o pensamento homossexual começa a tomar conta da cabeça, porque acha que é o que sente, e você não é o que você sente, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. E quando você está em aliança com Deus, quando você está em aliança com o Senhor, quando você está fundamentado numa aliança, você está dizendo, estou acima dos meus sentimentos. Você está entendendo? É viver num avivamento pessoal, é viver numa aliança com o Senhor, porque a tua aliança com o Senhor vai fundamentar todas as tuas outras alianças. Quando eu casei, eu viajei de lua de mel para Natal. Eu estava lá em um lugar lá chamado Maracajaú, estava mergulhando, e no dia do meu mergulho, essa aliança aqui que eu fiz com a minha esposa, quando eu saí da água, essa aliança soltou e ela quase caiu na água. Eu falei assim, Mara, a aliança quase caiu na água. Eu falei assim, me dá aqui para não cair, porque eu era mais magrinho, né? Então a aliança ficava saindo do dedo. E aí quando eu fui tirar a aliança, caiu dentro da água. E eu perdi essa aliança na lua de mel. E não é bom perder uma aliança na lua de mel. E aí eu perdi essa aliança na lua de mel, ela caiu lá no fundo da água. Eu estava mergulhando no alto mar, nos corais. E eu falei, não, vou achar. Aí botei a máscara de mergulho e mergulhei atrás. Eu mergulhava, eu saía da água, e quando eu saía da água, a Mara, e aí, achou? Eu nem dava nem tempo de responder, né? Só buscava o ar, mergulhava de novo. E aí eu fiz isso talvez umas 5, 7 vezes. E tinha um cara que estava lá, chamado Rodrigo, que Deus abençoe o Rodrigo onde ele estiver. Ele viu meu desespero e ele pulou atrás da aliança. E de repente ele vem com a aliança na mão. E ele tira a aliança do mar. E quando ele tira a aliança do mar, a Mara, me dá aqui. Eu falo, não, calma. Eu tinha uma aliança nessa mão direita, que era uma aliança que eu tinha feito com Jesus, um anel que estava nesse dedo. Eu botei a minha aliança que eu fiz com a Mara no dedo, tirei a aliança que eu fiz com Jesus e coloquei
sobre a aliança que eu fiz a aliança que eu fiz com Jesus, na frente da aliança que eu fiz com Mara. Então quando eu puxava a minha aliança que eu fiz com Mara, a aliança que eu fiz com Jesus que estava na frente segurava. E Jesus me disse assim: uma aliança comigo sustenta todas as alianças na terra. A grande verdade é que quando você está aliançado com Deus, as suas alianças na terra são sustentáveis. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente não está vivendo um avivamento com o Senhor, e por isso as nossas alianças na terra são frágeis. Qualquer vento que bate, leva. Ei, Deus está chamando uma geração para não ter nada entre Ele e ela. Uma coisa nos falta no Brasil, e se essa única coisa for suprida, a gente aviva essa nação em poucos meses. John Wesley dizia: me dê 100 homens, Senhor, só 100 homens. Eu quero 100 homens que não queiram nada desse mundo e que te amem intensamente. Eu incendiarei as nações para ti. 100 homens. Hoje nós somos 65 milhões. O que faz Atos capítulo 19, 18, 19, quando Paulo chega na Grécia e ele encontra 13 homens e fala bem assim: que batismo vocês foram batizados? Aí fomos batizados no batismo de João. Você conhece o Espírito Santo? Não conheço. Aí Paulo sopra sobre eles o Espírito Santo. 3 anos e meio depois, toda a Ásia Menor já tinha ouvido falar do Evangelho. Vamos lá, o que fazem 13 homens incendiar o planeta? Sabe o que faz? A capacidade de não ter nada entre eles e o Senhor. Existem livros históricos que diz que quando Nero incendeia Roma, Pedro está fugindo. Na verdade, quando a perseguição se instala, Pedro está fugindo de Jerusalém. E quando ele está fugindo, ele tem uma visão de Jesus entrando. E ele diz assim: para onde você está indo? Ele falou assim: estou indo para o lugar que você está fugindo. E ele volta. E quando ele volta, a história conta que ele foi crucificado. Quando foi crucificado, ele falou: não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Vira a cruz de cabeça para baixo. Ele é crucificado de cabeça para baixo, porque não existia mais nada entre ele e Jesus. É igual Antipas, o homem, a testemunha fiel, aonde o trono de Satanás foi instalado lá em Apocalipse. Antipas, a testemunha fiel, o homem fiel, onde o trono de Satanás estava instalado. Se você acha que está ruim, é porque você não viveu onde Antipas viveu. A Bíblia fala, na verdade a história conta que Antipas morreu dentro de um bezerro de bronze. Eles botaram Antipas dentro do bezerro de bronze, fizeram uma fogueira embaixo e queimaram Antipas. E quando ele estava sendo queimado ali dentro daquele bezerro de bronze, eles estavam celebrando a morte de Antipas. E eles começaram a ouvir um som de dentro do bezerro e disseram assim: ei, cala a boca todo mundo, o que esse cara está falando lá dentro? Ele estava cantando um hino. E eles tacaram mais lenha para queimar Antipas mais rápido. E de repente Antipas está lá dentro queimando, e eles estão celebrando. E de repente eles continuam ouvindo um som e falam: ei, silêncio, vamos ver o que ele está dizendo. Talvez ele esteja negando o Deus dele. E quando chega, Antipas está gemendo o hino, porque não existia nada entre ele e Jesus. Avivamento pessoal. Eu li um livro há 7 anos atrás, um livro das histórias, da história missionária, na verdade, da história de Azusa e a história do movimento missionário a partir de Azusa. E essa história conta que lá na Azusa, quando a nuvem manifestava, esse livro fala da sala de criança de Azusa. Diz que as crianças levavam potes para a igreja, porque uma nuvem física descia na igreja e eles brincavam de pique-esconde na nuvem. E alguns levavam os potes para engarrafar a nuvem. E parece maluquice, mas é verdade. E diz que parte dos missionários saíram de Jesus e foram para a América Central, e eles começaram a pregar e tentaram matar esses missionários. E tem uma história muito louca que diz que esses missionários, os homens dessa região pegaram armas para matar esses missionários, e eles correram na floresta e eles foram metralhando os nossos irmãos em Cristo. E eles correram e aqueles homens sanguíneos, vorazes atrás deles, metralharam eles conseguiram fugir e caíram numa praia. E quando eles caíram na praia, eles se abraçaram e falaram: Deus nos livrou. Quando eles estão se abraçando e chorando ali na praia, glorificando pelo livramento de Deus, eles olharam e falaram assim: ei, vira as costas.
E quando eles viraram as costas, as marcas das balas tinham furado a roupa deles, mas não existia nenhum furo neles. Aí eles disseram assim: o Senhor nos livrou para que a gente continue pregando. Nós devemos pregar ou morrer. E eles voltaram e pregaram o Evangelho para aqueles caras que tentaram matar a vida deles. E eles incendiaram a América Central para o Senhor. Vamos lá, gente. Você sabe o que acontece? Não existe avivamento nacional sem antes avivamento pessoal. Você está aí? Deus quer botar algo dentro do seu coração, que você vai dar o grito que Pedro disse: para onde nós iremos? Para onde? Não existe um lugar nesse planeta que eu possa repousar minha cabeça. Não existe um lugar nesse planeta que eu encontre paz. Vamos lá, não existe um lugar. Só tu tens as palavras de vida eterna. É esse sentimento que Deus quer colocar em nossos corações. Sabe, hoje nós estamos tão inflamados por ideologia, tão inflamados. Nós estamos defendendo mais ideologia do que o próprio Senhor Jesus. Chega a hora de nós nos apaixonarmos por aquilo que pode mudar o mundo. Está aqui, ó, essa palavra. Amém? Presta atenção. Você veio dele. Quando você lê Gênesis, quando você lê o livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26, você vai encontrar que Deus fala à terra, que a terra produz animais. A terra, Deus fala à terra e a terra produz animais. Aí você vê Deus falando às águas, que as águas produzam peixes, que a terra produza relva, produza plantas. Então o elemento de origem das plantas foi a terra, o elemento de origem dos animais foi a terra, o elemento de origem dos peixes foi a água. Deus falou à terra e a terra produziu. Agora, quando Deus vai fazer um homem, Deus fala: façamos o homem. Você está comigo? Façamos. Então Deus falou com ele quando ele foi fazer um homem. Assim, se você tirar uma árvore da terra, o que acontece com a árvore? Ela morre. Se você tirar um peixe da água, o que acontece com o peixe? Ele morre, porque o elemento de origem do peixe é a água. O elemento de origem das árvores e dos animais é a terra. E se você tirar o homem de Deus, o homem morre. A grande verdade é que a grande parte da mortandade em nossa geração está por desprezar o conhecimento de Deus. É a falta de conhecimento que tem nos levado à morte. É a falta de conexão com o Senhor. O que eu quero propor para você é o seguinte: que toda reconstrução do planeta vai vir pelo conhecimento de Deus. Agora, não é um conhecimento de Deus religioso. Não é aquilo que você pensa que é segundo a religião. É mais profundo que isso. Você está aí? Pensa comigo. A Bíblia fala: e conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não sei se você sabe, mas a palavra em hebraico para conhecimento é luz. A palavra hebraica para ignorância é trevas. Satanás é o príncipe das, então ele governa por ignorância. A Bíblia fala: o meu povo tem perecido porque lhe falta. Não é por causa do diabo, não é por causa do pecado, é porque lhe falta conhecimento. Se lhe falta conhecimento, na verdade te falta luz. Então todas as vezes que você entra em luz, você entra em conhecimento. Se Jesus fala: eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo: eu sou o conhecimento do mundo. Aquele que anda em mim, aquele que está em mim, não viverá em trevas, mas terá luz para a vida, terá conhecimento para a vida. O que significa? Significa que quando nós estamos em Deus, nós estamos agora recebendo a verdadeira essência de quem somos nele. E recebendo a verdadeira essência de quem somos nele, nós teremos luz para a vida. Então quando nós estamos nele, a vida agora está vivendo em nós. A luz, o conhecimento está vivendo em nós. E agora a gente começa a ter o conhecimento para a vida. Você está aí? Agora presta atenção. Uma paixão por Deus, um avivamento pessoal nunca fica no pessoal.
Diga, um avivamento pessoal nunca fica no pessoal. O que significa que agora a nossa paixão por Jesus cria uma paixão em nós por outras coisas. Olha o que Davi fala em Salmo 137, versículo 6: apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Ele está dizendo, Jerusalém, a minha maior alegria. Ele está dizendo que Jerusalém é a maior alegria dele. Por quê? Porque a alegria do Senhor, o que alegra o Senhor, alegra o coração dele. A reação de amar Jesus é ter afeição por aquilo que Ele ama. Então o que significa o quê? Agora presta atenção. Agora eu quero, talvez isso aqui seja a coisa mais importante de tudo isso. Quando você ama o Senhor, quando você entra em avivamento, o avivamento nunca fica só em você. Quando você é tocado pela presença de Deus, o que te toca, te faz tocar. Sabe, nós não somos salvos pelas obras, mas uma vez salvos, nós fazemos as obras. Você está comigo? Então a reação de amar Jesus é ter afeição por aquilo que ama. O nosso amor por Jesus precisa ter uma expressão, senão nós viramos um monastério. E aqui entra a minha crítica à igreja. Eu acho que nós como igreja, nós estamos muitas vezes declarando uma paixão pelo Senhor, e não estamos declarando uma paixão pelas coisas que o Senhor tem paixão. Você está aí? Por quê? Porque com o entendimento que nós somos chamados para destruir as obras de Satanás, de 1 João capítulo 3, versículo 8, nós precisamos agora andar. Por quê? Porque isso significa que somos chamados para abastecer a terra com os recursos dos céus. Nós somos chamados para abastecer a terra com os recursos dos céus. Agora olha aqui para mim. Você precisa entender algo. Quando você está apaixonado pelo Senhor, a paixão pelo Senhor vai começar a criar uma paixão pelas coisas que Deus ama. O que Deus ama? O que Deus ama? Deus ama o homem. Deus ama cidades. Deus ama cidades. Presta atenção. Deus ama as cidades. Você viu o texto que eu li de Davi? Davi está dizendo, Jerusalém é a minha maior alegria. Deus ama Carlos Barbosa. Deus ama o Rio Grande do Sul. Deus ama Porto Alegre. Deus ama Bento Ribeiro. Deus ama Gramados. Deus ama o Brasil. Se Deus ama o Brasil, a afeição de Deus precisa estar no meu coração para me reagir. E como eu reajo? Diga, trabalhando. Olha para o lado, diga, trabalhando. Diga assim, talvez a sua maior missão agora seja trabalhar. Vamos lá, olha para o lado, diga, trabalhar. Aqui eu quero quebrar uma linha. Nós achamos que nós vamos mudar a nação pregando o Evangelho, mas talvez a pregação do Evangelho que vai mudar a nação comece com o teu trabalho. Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz o seguinte: por causa do teu pecado, a terra foi ferida por maldição, ela produzirá espinhos. Primeiro Adão, ele produz espinhos. O último Adão toma uma coroa de espinhos. Agora, fica comigo. Do suor do teu rosto comerás. Do suor. O suor então representa o trabalho que vai te trazer o sustento, ok? Está comigo? Agora, antes da queda do homem, o homem trabalhava. Como ele trabalhava? Ele não trabalhava pelo sustento, ele trabalhava a partir do governo de Deus, a partir da autoridade que Deus deu a ele. Então o que ele fazia? Ele dava nome, ele andava, ele protegia, ele guardava o jardim, ele cultivava. Então a mentalidade caída é o trabalho como meio de sustento. A mentalidade regenerada é o trabalho como algo de governo, como exercer o governo dos céus. Agora, olha comigo, presta atenção. Então o suor é o trabalho, ok? A Bíblia fala lá em Atos capítulo 19 que Paulo fazia suas tendas, e então traziam lenços a Paulo. Paulo então limpa o seu suor, ele entrega, e os lenços eram levados, aqueles lenços que Paulo então limpava o seu suor, eles levavam e jogavam sobre os enfermos. Os enfermos eram
e os espíritos malignos eram expulsos. O que eu quero propor, que quando o nosso trabalho começa a ser um trabalho do reino de Deus, com a consciência que o reino de Deus, o avivamento está em mim, o meu suor cura a terra, o meu suor liberta a terra. Você tem que parar de olhar o trabalho como uma maldição, você tem que começar a olhar o teu trabalho como um meio de restauração do planeta para o Senhor. Você está aí? O que eu quero propor é o seguinte, que quando você trabalha, você está exercendo, você não trabalha apenas para sobreviver, para ter um salário no final do mês, mas quando você trabalha com a mentalidade do reino, você está trabalhando para tomar aquele lugar para o reino de Deus, para exercer autoridade naquele lugar, para governar sobre aquele lugar, para dar identidade àquele lugar, porque esse é o papel de responder o avivamento pessoal para agora o avivamento institucional. O nosso problema é que quando nós entramos em avivamento, a gente quer ficar na igreja. Quando a gente entra em avivamento, a gente precisa ir para o mundo e continuar exercendo nosso trabalho em avivamento. Você está aí? O que eu quero propor é o seguinte, que quando você começar a suar a partir de um avivamento pessoal, o teu suor tem o poder de transformar o planeta. Chegou a hora de a gente suar o suor da redenção. Você lembra quando Jesus suou sangue? A gota da redenção estava ali. Então é o seguinte, se você foi chamado para a política, chegou a hora de você suar naquele lugar o suor da redenção. Se você foi chamado para ser um ator, um jogador, se você está aqui, você foi chamado para ser um empresário, se você está aqui, você foi chamado para ser um professor, por favor, não saia de lá, fique lá. Se você está aqui hoje e você foi chamado, se você foi chamado pelo Senhor para se tornar um médico, um jurista, por favor, fique lá. Não saia de lá, comece a suar o sangue da redenção que vai curar e libertar o planeta. Nós não somos um monastério. A igreja não pode ser um reduto de pessoas que estão com medo do mundo. A igreja precisa se tornar um centro de destino, porque agora nós estamos respondendo a um avivamento que está queimando em nós. Você sabe o que é isso? Isso é o batismo de fogo. Você sabe o que é batismo de fogo? Sabe, essa aqui, ó. Acende um fósforo, segura na mão um fósforo, deixa o fogo descer. Quando o fogo toca o teu dedo, o que você faz? Você entra em movimento. É simples, gente. Todo homem que está queimando, ele não está parado, ele está em movimento. É isso que eu quero propor para você, que quando o avivamento toca em você, o fogo do Espírito vem sobre você, você tem que se mover para um lugar. Se mova. Presta atenção, o Rio Grande do Sul precisa conhecer os homens que se moveram para o cenário político e mudaram o cenário político. Escuta, vou dizer aqui minha crítica agora, mais uma crítica que eu vou deixar aqui no meio da pregação. Está todo mundo esperando uma solução transformadora dos políticos. Não vai vir dos políticos, vai vir do reino nos políticos. Sabe qual é o nosso problema? Nos últimos 16 anos, o governo assumiu o papel que a igreja deveria assumir. Ele abraçou os pobres, as viúvas e os órfãos. A Bíblia fala que nós deveríamos cuidar dos pobres, das viúvas e dos órfãos. A igreja se calou e o mundo criou voz. Aí sabe o que acontece? Todo mundo fica lutando, dizendo, porque isso, porque aquilo, porque está aí no poder, é porque voltou para o poder. Sabe por quê? Porque a gente se encolheu. Sabe por quê? Porque a igreja foi criada debaixo de uma mentalidade de império e não de reino. Eu tenho uma igreja, eu quero fazer minha igreja se tornar maior. Não tem nenhum problema você fazer sua igreja se tornar maior. Aí depois que a sua igreja fica grande, eu quero abrir outra igreja. Não tem nenhum problema você abrir outra igreja. Aí você abre mais uma igreja, de repente nós estamos com 1000 igrejas. Nós, glória a Deus, o reino está avançando com 1000 igrejas. Não, o reino não está avançando, o que está avançando é a igreja. Porque o reino não é a igreja muitas vezes. A Bíblia fala em Mateus capítulo 16, assim Jesus disse: o que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros Jeremias. Mas quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus interrompe Pedro e fala: bem disseste, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu.
Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei, eu edificarei. Quem vai edificar? Jesus. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Quem recebeu a chave? Pedro. Quem edifica a igreja? Jesus. O problema nosso é que nós estamos querendo edificar a igreja, e na verdade quem edifica a igreja é Jesus. O que nós temos que fazer é correr com a chave do reino. Quando nós pegamos e queremos edificar a igreja, abandonamos o reino, nós criamos um império. Temos 1.000, 2.000, 3.000 igrejas que não cuidam de órfãos, não cuidam de viúvas, e não exercem seu papel como um cidadão do reino. E aí aparece um cenário político que abraça tudo aquilo que a igreja deve abraçar, e a gente fica gritando e dizendo: presta atenção, nós construímos impérios. Chegou a hora de nós levantarmos a bandeira do reino de Deus. A mensagem mais urgente que o Brasil precisa hoje é a mensagem do reino. Sabe por quê? Porque se nós não abraçarmos a nossa real identidade como igreja, nós daremos a oportunidade para que os maus governem. Escuta o que eu estou te dizendo. O evangelho da salvação não vai mudar o mundo. Ele é extremamente importante. Mas o que vai mudar o mundo é homens que têm uma mentalidade de reino. Você já observou que você foi salvo e você continua no planeta? Você entregou a tua vida a Jesus e você continua no planeta. Por que você continua no planeta? É porque Jesus quer que você avance com o reino. Você sabe que os nossos cultos de sábado e domingo estão se tornando um Titanic? Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo festa sábado e domingo nas nossas igrejas, enquanto o Titanic da sociedade está afundando. Nós estamos fazendo festa dentro do Titanic, enquanto ele está se afundando. Nós precisamos entender algo, igreja. A nossa responsabilidade é amar o que Jesus ama. Quando o avivamento atinge no indivíduo, nós começamos a amar o que Jesus ama, e Jesus ama essa nação. E nós não podemos dar essa nação, sabe, a quem prolifera a corrupção, a quem prolifera o ódio, a quem prolifera o mal, a quem prolifera. Nós temos que dar essa nação àqueles que carregam com os valores do reino. Você sabe o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo no incógnito. Para onde nós iremos nos próximos 4 anos? Sabe por quê? Porque nunca abraçamos a nossa real identidade. Que nosso trabalho cure a terra, que nosso trabalho sare as nações. Eu encerro com isso. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Você sabe o que significa isso? Ela aguarda com expectativa. Sabe por quê? Porque a criação tem uma memória. Você se lembra quando Adão andava no Éden? Quando Adão andava no Éden, quando ele se movia no Éden, a imagem dos céus estava em Adão. Adão não era um homem caído ainda. A imagem dos céus estava em Adão. Então toda a criação olhava para Adão e enxergava os céus, enxergava a imagem de Deus, enxergava a semelhança de Deus, enxergava a integridade, a bondade, o amor, a mansidão andando. No dia que o homem caiu, a criação parou de ver o papel real da criação da humanidade. Você está comigo? Então agora a criação está esperando que os homens que se pareçam com o céu comecem a andar novamente, e todos vão dizer: ei, aquilo lá, ele, esse homem tem a imagem do princípio. A criação geme por ver o último Adão em você andando sobre o planeta. A criação geme, sabe, a política geme por ver o último Adão andando em você. Sabe, as universidades estão gemendo para ver o último Adão andando em você, estando em você. Sabe, a economia, a arte, a cultura. Pare de criminalizar. Só está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Você precisa começar a sentir amor por aquilo que ele sente amor. Você está aí? Nós estamos num lugar hoje, que é esse lugar de abastecer a terra com os recursos dos céus. Pode se esconder uma cidade iluminada sobre um alto do monte? Pode?
Por que estamos escondidos? Porque talvez não sejamos tanta luz assim. Não tenhamos tanta luz como achamos que temos. Tem pessoas que vão se levantar aqui e vão ficar ricas. Ricas. Tem outros que já estão sentados aqui que são empresários. Tem jovens que vão se levantar, que vão fazer startups, e essas startups vão crescer absurdamente, vão gerar recursos e recursos. Tem pessoas que estão prestes a receber herança aqui, que são heranças que vão te dar uma promoção financeira e social gigante. Mas preste atenção, é o reino, tem um objetivo, o reino. Isso é viver de avivamento à reforma. Eu encontrei um homem esses dias, estava eu e Gilberto, eu e o Gil do Fire, estava almoçando e veio um amigo nosso, na verdade um conhecido, ele não é amigo, mas está se tornando na caminhada. E ele veio, ele é missionário na Europa, e ele sentou comigo e ele disse assim: eu vim do futuro. Eu o quê? Ele falou para mim: eu vim do futuro. Ele veio da Europa. Eu vim de uma nação que experimentou a reforma, e eu vim para dizer que não deu certo. Eu acabei de voltar da Suécia, ele estava falando, e eu encontrei um dos maiores, Suécia e Noruega, eu encontrei um dos maiores IDHs do mundo. Eu pude ver uma criminalidade praticamente zero, sonho, né? Eu pude ver uma educação pública que nenhum outro país de primeiro mundo não tem. Eu consegui ver um respeito social incrível, mas 0,5% dessa nação declaram que Jesus é o Senhor da vida delas. Significa que nós podemos varrer a casa, limpar a casa, arrumar a casa, usarmos os valores do Evangelho para mudarmos toda uma sociedade e ainda assim não ter o Senhor da casa. Sabe por quê? Porque começa aqui o avivamento. Se você não tiver paixão, o movimento pietista talvez seja aquilo que segura a reforma no lugar correto. Onde eu quero chegar? Que Deus quer incendiar o teu coração para você incendiar o meio. Amém? É hora, vamos lá, gente, é hora. Você sabe o que Deus quer? Deus quer, na verdade, sabe o que Deus está procurando? Deus está procurando alguém para derramar o favor dele. Deus está procurando alguém que possa conviver com o peso de se tornar um homem que carrega o favor de Deus. Sabe, eu vou ver. Esses dias eu estava pregando em São Paulo e eu comecei a ver isso. Estava pregando em São Paulo no evento de uma menina que eu cuido dela, que eu discipulo ela, chamada Priscila Alcântara. E eu estava lá pregando naquele evento, cara. E depois a gente sentou para ver a quantidade de pessoas do mundo artístico que tem mandado mensagens, sabe? Dizendo: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Você não sabe, mas a gente está na linha para influenciar uma nação inteira. Eu sento com políticos na minha cidade, eu converso com eles e todos eles estão dizendo: manifesta, igreja, nós esperamos em você. E eu não estou dizendo manifestar com um sentimento do Espírito do Deus presente ou do fluxo do tempo presente. Está todo mundo esperando a manifestação dos filhos, aqueles que amam, aqueles que não julgam, aqueles que constroem e não reagem. Você está aí? Um dos maiores empresários dessa nação é um discípulo meu. Eu estou falando de um homem que o governo brasileiro deve para ele 476 milhões de dólares. Eu
Depois de tudo isso, ele está olhando para Jesus e está dizendo: eu só preciso de uma coisa, eu só preciso de Jesus. Você está entendendo o que está acontecendo? Vamos lá, gente. Jesus está procurando alguém para depositar o favor dele, para dizer: eu vou te colocar nesse lugar alto, e o suor do teu rosto vai curar essa terra. Eu acredito numa geração que está nascendo agora, que vai reeditar o curso da história. Três semanas atrás eu estou sentado jantando com um cara em São Paulo, numa pizzaria, e ele está me dizendo: Guga, eu estava tocando no Rock in Rio Lisboa. Ele é um guitarrista. Eu estava tocando no Rock in Rio Lisboa. Bruno Mars chegou para mim e disse assim: sabe quem é o Bruno Mars? Bruno Mars chegou para mim e disse assim: eu quero te agradecer por aquilo que você tem feito pela música. É um menino que está queimando de amor por Jesus. John Mayer disse: você é um dos melhores guitarristas da atualidade. Me vende uma guitarra sua. Deus está procurando alguém que o suor do seu rosto cure a terra. Eu não tenho medo de lugares escuros. Nós somos feitos para eles. A igreja nasceu em Mateus capítulo 16, em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era o lugar mais escuro daquela região. Cesareia de Filipe era o lugar onde havia dois templos pagãos, um a deus do bacanal e a outra ao deus Pan. O deus Pan deriva a palavra pânico, medo. Foi lá que Jesus disse: sobre as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Foi o lugar mais escuro que havia naquela região. Eu não tenho medo do escuro. Não tenha medo. Deus quer te dar, Deus quer derramar sobre você fama, glória, para que você tenha algo para devolver para Ele: a glória e a fama. Não tenha medo de brilhar, porque quando você estiver brilhando, você vai dar esse brilho a Ele. Deixe o suor do teu rosto curar a terra. Amém. Se coloque em pé nessa noite. Eu não sei se você sente, mas existe uma presença gloriosa de Deus aqui. É libertador quando nós entendemos que o avivamento que Deus tem não é um avivamento só para ficar dentro da igreja, é um avivamento para construir o mundo. Vamos reconstruir o planeta. Vamos dar identidade ao mundo. Abra as suas mãos, feche seus olhos. Diga: conta comigo, Jesus. Eu quero que você faça duas orações. A primeira é: tire tudo que existe entre eu e você. Sabe, essa fama não pode ser para uma glória pessoal. Não pode. Não pode. Essa presença e essa exposição que Deus tem te dado não pode ser para uma glória pessoal. Escuta. Antes de você, olha para mim só mais um pouco. Se você esquecer tudo, não esquece isso. 3 verdades. Diante de Deus, você é um filho amado. Nunca deixe ninguém roubar isso de você. Você é um filho amado. Quando Jesus saiu das águas, o Pai disse: você é meu filho amado. Mais importante do que tudo que você vai fazer na vida é você entender que você é um filho amado. Diante das trevas, você é um leão voraz, que não tem tolerância ao mal. E diante dos homens, você é um servo. Você é um servo da humanidade. Se você viver com essas 3 identidades, você é capaz de mudar o meio que você vive. Bill Johnson diz: sirva com coração de rei e reine com coração de servo. Se nós servirmos a humanidade com os nossos dons, nós vamos ganhar o mundo de volta para a gente. Feche seus olhos novamente, abre suas mãos.
É agora. Espírito Santo, vem sobre os meus irmãos. Vem. 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 Mais, Espírito Santo, mais. Se existe algo entre você e Jesus agora, comece a dizer: Senhor, tira de mim. Se existe algo entre eu e você, tira de mim agora. Eu quero viver um avivamento pessoal. Eu quero viver um avivamento pessoal. Comece a falar para Ele: eu quero queimar. Eu quero dar os meus dias para Ti, Senhor. Eu quero dar os meus melhores dias para Ti. Está acontecendo. Está sentindo? Está sentindo o seu coração voltar para Ele? Se existe alguém aqui que seu coração se esfriou e você está longe do Senhor, e você quer reconciliar com Ele, sai do seu lugar e vem para frente. Você que quer renovar seus votos com o Senhor hoje. Você diz: na última temporada foi tão difícil para você, você se esfriou tanto, cara. Foi dias tão escuros, foi tão negro. Pode vir, não tenha vergonha, vem. Há um amor mais forte que a morte. Pode vir, vem, tem mais gente. Você está dizendo assim: renova em mim a paixão. Eu não quero viver mais no escuro, eu quero me reconciliar contigo hoje. Sabe, muitas vezes a vida te bateu duro e hoje você está dizendo assim: eu volto para Ti, Jesus. Sabe, o diabo tentou apagar a chama dessa casa, mano, mas o Senhor disse: não, essa casa é minha. Essa igreja é um sinal de avivamento para essa cidade e para essa região. A última temporada, como você mesmo me disse, foi uma temporada que as trevas se levantaram por esse lugar. Mas eu sinto agora um fôlego de Deus abrindo o mar, sabe? Está sentindo a brisa? Não vai ser um movimento assim, boom. É só sabe, aquele suave sopro, o fôlego de Deus. Deus está dizendo: é meu, isso aqui é meu. Pode vir, vem entregando tua vida a Jesus novamente. Vamos lá, deixa seu coração quebrar agora. Começa a falar para Deus: Deus, eu quero um avivamento pessoal. Eu gosto quando eu sinto o cheiro do que está chegando. Olha o cheiro da chuva, tá vendo? Antes da chuva chegar, ela traz um cheiro, um ventinho. No avião, o Senhor me visitou no avião. E Ele me disse: quando as trombetas de paz soarem, não haverá mais as mãos para tocar os tambores de guerra. Eu sinto que Deus está tocando as trombetas da paz aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Fala assim:
Ninguém é como o nosso Deus. De novo. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém. Abra suas mãos e fala: avivamento em mim, Jesus. Queima agora. Mais, Espírito Santo, mais. Vamos lá, deixa fluir agora. Agora é você e ele, sabe? Não seja tímido. Você não é do sul, você é do reino. Vamos lá. Começa a se comportar como um homem do reino. Espírito Santo, mais. Vamos lá, levante suas mãos, comece a tocar essa presença. Eu sinto que Deus está renovando a tua esperança, sabe? Essa esperança está se renovando em você, vai produzir uma conduta, uma ética, um comportamento. Deixa Deus te fortalecer. É isso. Mais. Deus está virando a página. Está virando a página desse lugar. Existe um novo tempo começando agora. Olha o sopro de Deus. Vamos lá, levante suas mãos e toque nesse leve vento, nessa leve brisa do Senhor. Olha a brisa do Senhor. Levante e toque as mãos nesse lugar. Coisas maiores vão acontecer aqui. Vamos lá, levante suas mãos e cante. Todos erguam as mãos e cante isso. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Vamos lá, isso é algo profético hoje. Levante suas mãos e cante. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Vamos lá, se você crer, levante sua voz aos céus. E grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos creem nisso? Levante suas mãos e suas vozes. Grandes coisas estão por vir, grandes
Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Vão acontecer nesse O Senhor me deu uma visão, acho que não tem a ver com o que está acontecendo aqui, mas eu quero profetizar isso. O Senhor me falou nessa visão agora, nesse exato momento, das cobras de Moisés e as cobras dos feiticeiros do Egito. Sabe, aquilo ali era uma casa de governo, e o que engoliu, o que matou a cobra dos feiticeiros não foi o cajado, melhor, não foi a força, foi a verdade, a cobra verdadeira, aquilo que é original. Eu sinto que Deus está dando para vocês, sabe, e para nossa nação algo original. Eu quero profetizar isso, sabe, algo que não é misturado. As cobras que estão no palácio serão engolidas por aquilo que é original. Senhor, eu oro pela originalidade. Eu oro por aquilo que é original. Eu oro por aquilo que é verdadeiro, Pai. Que as cobras que estão nos palácios, Senhor, sejam engolidas pela cobra, pela verdade. Não por aquilo que tem um discurso aparente, mas seja pela verdade. Abra suas mãos, feche seus olhos. A presença de Deus está aqui para fortalecer a tua vida. Vamos lá. Fale com Jesus agora, deixa fluir, vamos lá. Há uma presença real aqui, uma presença santa. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que nós temos que encher os céus de um canto, o mesmo hino que anunciou a chegada de Jesus nos campos de Belém. Sabe aquele hino de paz que anunciou a chegada do Messias? Foi um canto. Na verdade, eu sinto que esse negócio é para o Brasil agora. Senhor, eu oro por um canto que enche os céus dessa nação, que anuncia: hosana nas alturas, paz entre os homens. Canta o hino sobre o Brasil, Senhor. O hino que vai trazer a esperança, o canto que atrairá a esperança que transforma a nossa conduta em um código de ação ética e que empurra o Brasil para o lugar certo. Canta sobre os céus da nação. Eu quero que você levante suas mãos e você comece a adorar Jesus. Comece a adorar. Adore Jesus agora. Adore Jesus.